Olá, meus amigos. Vocês devem estar estranhando com todo esse reboliço no mundo e eu não estou gravando vídeos. Pois é, eu estou sem tempo, além de estar com alguns problemas no computador que eu consegui resolver temporariamente. Não sei quanto tempo que ele vai funcionar bem do jeito que está funcionando. Eu priorizo o meu trabalho também, tá certo? Então eu não vivo do YouTube. Eu tenho que priorizar aquilo que coloca comida na minha mesa, tá certo? Mas hoje eu vou falar com vocês sobre essa situação que está acontecendo lá no Oriente Médio. Vocês se recordam que eu fiz uma live aqui no dia do acontecimento, no dia que o Hamas atacou Israel. Falei sobre alguns assuntos e hoje eu quero colocar mais algumas atualizações sobre o que está ocorrendo. Quem são os grandes interessados nesse conflito que está ocorrendo ali no Oriente Médio? Temos grandes atores que estão muito, mas muito interessados mesmo que esse conflito até mesmo escale para algo maior. Vocês vão entender já já, logo depois da nossa querida vinheta. Vejam só, meus amigos, vocês viram que foi um ataque repentino do Hamas. Pegou de surpresa as defesas de Israel. Alguns dizem que não. Eu tenho as minhas dúvidas. Não vou afirmar que foi 100% surpresa, que não havia nenhuma desconfiança do que pudesse ocorrer. E também não vou afirmar que eles sabiam e deixaram acontecer. Eu não creio nessa possibilidade. Eu creio que eles desconfiavam, mas não acreditaram que realmente aconteceria. Não acreditaram nos rumores, tá certo? Mas temos grandes interessados nesse conflito, grandes interesses por trás desse ataque do Hamas e dessa escalada que está acontecendo na região. Vejam só, Israel já removeu de 28 aldeias próximas à fronteira com o Líbano, ele removeu todos os habitantes, evacuou aquela área, 2 quilômetros da fronteira. Por quê? Estão acontecendo ataques pontuais do Hezbollah. E claro, Israel está respondendo. Tanto que tivemos mortes aí de acho que 5 ou 6 integrantes do Hezbollah. Além disso, Israel está bombardeando constantemente a faixa de Gaza. Tivemos até um incidente que o Hamas tentou jogar a culpa para Israel e Israel está afirmando que não foi ele quem atacou um hospital na faixa de Gaza. Imagens mostram que provavelmente foi um míssil da Jihad Islâmica que falhou e atingiu o hospital. Ou seja, os próprios terroristas palestinos estão matando as pessoas lá na faixa de Gaza com esses erros cometidos, com essas falhas. Cerca de 40% dos mísseis que eles enviam, dos foguetes que eles jogam em direção a Israel, falham e caem dentro da própria faixa de Gaza. Ou seja, é o chamado fogo amigo. Então nós temos aí grandes questões. Além disso, eu vou mostrar algumas notícias para que vocês entendam o que está ocorrendo, tá certo? Vamos lá. Primeiro de tudo, quais os interesses, certo? Quem são os grandes interessados que ocorra uma escalada desse conflito, que aconteça algo maior, que ocupe os Estados Unidos naquela região? É claro, nós temos dois atores principais aí que têm total interesse nessa escalada, nessa distração. Temos a Rússia, por quê? A Rússia se beneficiaria com os Estados Unidos enviando armas a Israel em detrimento de enviar armas à Ucrânia. Enviar dinheiro para Israel em detrimento de enviar dinheiro para a Ucrânia. É claro, é tudo o que a Rússia deseja. Assim, ela consegue avançar nos territórios e consegue atingir os seus objetivos de maneira mais rápida. Além disso, além do fato de já ter gasto grande parte dos estoques, tá? Os aliados terem gasto grande parte dos estoques lá na Ucrânia para segurar, para travar esse avanço russo, o interesse por trás aí é da China. Porque Israel vai necessitar de ajuda militar. Israel vai necessitar de ajuda financeira se for uma guerra em várias frentes. Então ele vai necessitar de ajuda. E os Estados Unidos sabem que uma derrota de Israel significa, primeiro, a aniquilação do Estado judaico.
Não existirá mais um Estado judaico. Israel não pode se dar ao luxo de perder uma guerra. E sabe também que uma derrota de Israel é a derrota do próprio Estados Unidos. Então eles têm que ajudar o Israel a vencer essa guerra, que não foi, lembrando mais uma vez, não foi iniciada por Israel. Só que são duas frentes. Você tem a Ucrânia sendo invadida pela Rússia, onde os Estados Unidos estão enviando a maior parte dos armamentos para a Ucrânia conseguir travar, frear esse avanço russo. Agora você tem os Estados Unidos também enviando armas para Israel. Só que as reposições dessas armas não acontecem na mesma velocidade que elas estão saindo. E isso não só nos Estados Unidos, no Reino Unido, no Canadá, em todos os países da OTAN estão saindo muitas armas, saindo munições, mas a reposição não está sendo feita na mesma velocidade. Qual o grande interesse da China nisso? A baixa nos estoques de armas e munições dos Estados Unidos. Por quê? A China tem um grande interesse em anexar Taiwan. A China tem o maior interesse do mundo que os estoques dos Estados Unidos baixem e que eles possam invadir Taiwan, anexar Taiwan, sem a resistência americana, sem o auxílio americano a Taiwan. Então, eles têm todos os interesses em fomentar conflitos no mundo. Reparem que quem iniciou foi o Hamas, que é amplamente financiado e ajudado pelo Irã, assim como o Hezbollah, que também ameaça entrar em guerra contra Israel. O próprio Irã ameaçando atacar Israel. Todos eles aliados de Rússia e China. Então vocês entendam que há grandes interesses por trás. Aí você vai me perguntar assim, mas tem algum aliado na região ali para ajudar Israel? Talvez, e eu digo talvez, possa ser que o Azerbaijão ajude de algum modo devido a conflitos que ele possui com o Irã, devido a desentendimentos que ele possui com o Irã, com a Armênia. Então pode ser que o Azerbaijão seja um aliado e consiga ajudar Israel, caso Israel precise atacar o Irã. Então nós temos aí um ingrediente muito grande para que esse conflito cresça e cresça em grandes proporções ali naquela região. É claro, eu peço a Deus que segure isso, porque quem está pagando o grande preço nesse conflito entre Israel e o Hamas? É a população. Como eu falei a vocês, você tem a Jihad Islâmica, você tem o Hamas jogando mísseis que falham muito, quase metade dos mísseis falham e cai dentro do próprio território da faixa de Gaza. Quem está pagando o preço maior quando Israel bombardeia a faixa de Gaza? Os civis, as pessoas inocentes. Grande parte de inocentes são afetados, seja perdendo a vida, seja tendo que se locomover para a fronteira com o Egito, correr para fugir dos bombardeios, tentar fugir dos bombardeios. Além disso, encontram dificuldade nas estradas porque o próprio Hamas anda fazendo atentados, bloqueando estradas para que o povo não saia, para que o Hamas use essa população como escudo. Use essa população para conseguir uma trégua. Visto que o ataque que eles fizeram foi um tiro no pé, porque a opinião pública mundial ficou a favor de Israel em massa. Então é o que está acontecendo. Eles perceberam o tiro no pé, eles têm reféns e, além disso, tentam manter a população como um escudo para conseguir uma trégua. Tendo em vista que eles não conseguiram arrastar ainda, de fato, o Hezbollah, por exemplo, para um conflito, o Irã para um conflito, a Síria para um conflito, e outros países ali da região eles não conseguiram arrastar para um conflito direto com Israel. Lembrando que Israel tem potencial para varrer o Oriente Médio do mapa. Israel tem mais de 200 ogivas nucleares. 200 ogivas nucleares. Então você conta aí que uma escalada muito grande pode afetar consideravelmente a geografia da região. Tá? São apenas fatos que eu estou apresentando para que vocês entendam o potencial desse conflito. Muita gente tem falado, não, daqui a pouco acaba. Daqui a pouco tem um cessar-fogo. Eu torço para que aconteça isso. Mas os indícios que estão havendo é que não vai ser desse jeito.
Até porque tanto os países do G7, os aliados de Israel, querem a destruição do Hamas, como Israel é o que mais quer nesse momento, a destruição completa do Hamas. Para isso, vai ter que invadir a faixa de Gaza, e é onde provavelmente aconteça uma escalada e aumente o número de frentes de guerra que Israel vai ter que enfrentar. Provável que o norte de Israel será atacado, é provável que usem a Síria, usem o Hezbollah para atacar Israel. Digo usar a Síria assim, a questão do território, porque tem muitos militares iranianos, muitos paramilitares iranianos e até do próprio Hezbollah no território sírio, porque são aliados de Bashar al-Assad. Tá? É um assunto muito complexo, entendeu? É muito interesse por trás e pouca vontade de se resolver a questão do conflito. A questão do conflito, para se resolver, seria a criação de dois estados, mas muita gente não está interessada na criação de dois estados porque lucram muito com esse tipo de conflito. Então vocês vão entender conforme for passando os dias e eu for gravando mais vídeos aqui para vocês, vou trazer outras atualizações. Além disso, temos mais notícias. Ó. Eu vou apresentar rapidamente. Ó. A questão do hospital, vejam só. Israel responsabiliza a Jihad Islâmica por míssil que atingiu o hospital em Gaza. O grupo está negando a autoria, então tá aquele show de acusações. Vocês entendam. Numa guerra, a primeira coisa que morre é a verdade. É claro, eu apoio 100% Israel, vocês sabem disso. Mas é o que eu estou dizendo. A primeira coisa que morre é a verdade. Então, o Hamas, a Jihad estão acusando Israel. A autoridade palestina acusando Israel de ter bombardeado o hospital. Israel está negando e apresenta evidências disso, como eu falei. Tá certo? Vejam só. Eu vou pôr aqui para rodar para que vocês vejam. Isso você vai encontrar lá no meu Telegram. Eu vou postar já já. Praticamente esse mesmo vídeo aqui. Eu acho que é só um pouquinho mais longo. Mas vocês vão perceber, mudou de tela aqui. Eu não vou poder mostrar para vocês agora. Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar. Não vou conseguir. Tá? Não vou conseguir porque eu tô banido do, do Twitter. Do X agora, né? Vamos ver se eu consigo colocar aqui para rodar de novo. Aqui. Prestem atenção, ó. Vocês vão notar aqui, ó. A luminosidade do míssil lançado. Tá? Os mísseis, uma barreira de mísseis, de foguetes lançados. Um deles falha, volta e cai no hospital. Vocês notaram a explosão. Nitidamente se ouve o barulho da explosão. Foi nesse mesmo, ó lá ao fundo você vai ver. Foi nesse momento em que o hospital foi atingido, como você pode ver. Então, há evidências, e não só essa é apenas uma das evidências de que não foi Israel que atacou. E a mídia ocidental aqui, alguns veículos de mídia, rapidamente, prontamente, correram para acusar Israel, como a própria Rede Globo, dizendo: olha, Israel atacou um hospital, sem analisar os fatos, sem esperar que fossem apresentadas evidências de que foi Israel ou evidências contrárias de que não foi Israel. Então eles não fizeram uma apuração, simplesmente pegaram a acusação palestina e colocaram como verdade. E você vê isso sendo replicado em diversos veículos. Então prestem muita atenção onde vocês estão se informando. É de extrema importância, você precisa saber se informar. Tá? Prestem muita atenção nisso. Agora vocês vão ver aqui a questão da evacuação da região, porque tivemos ataques do Hezbollah. O governo de Benjamin Netanyahu transfere habitantes de 28 aldeias ali, tá? Da região da fronteira. Assume não desejar uma guerra com o Líbano, mas disse pronto para contra-atacar. É claro, ele não quer uma guerra nesse momento com o Hezbollah. Até porque quem fez os ataques foi o Hamas. Ele quer destruir o Hamas nesse momento. Mas, se o Hezbollah entrar mesmo em guerra,
Israel consegue lutar tanto contra o Hezbollah como contra o Hamas. O problema é que a entrada do Hezbollah provavelmente arraste o Irã e a Síria junto para esse conflito. E aí nós teremos provavelmente uma intervenção americana no conflito, envolvendo diretamente os Estados Unidos nesse conflito. Lembrando que temos tropas americanas na Síria, temos agora porta-aviões estacionados lá no Mediterrâneo, tá certo? Um potencial para fazer um estrago muito grande e ajudar Israel a se defender. E se vocês notarem, vocês vão ver, se vocês olharem as histórias das guerras árabes e israelenses, vocês vão notar que Israel não ataca, ele se defende. Toda vez que Israel é atacado, ele se defende, acaba vencendo a guerra, porque Israel não pode se dar ao luxo de perder uma guerra. Perder uma guerra significa o sumiço, o desaparecimento do Estado israelense. Então é assim algo muito difícil o que está acontecendo. É muito difícil você conseguir nos próximos dias, ou qualquer pessoa conseguir nos próximos dias, tá? Conseguir um cessar-fogo, uma trégua entre Israel e Hamas. Eu creio que não ocorra. Pelo menos nos próximos 30 dias. Esses próximos 30 dias serão cruciais, porque neles nós teremos a provável invasão da faixa de Gaza. Israel está se preparando e se preparando muito, esperando chegar material de reposição de estoques de armamentos que os Estados Unidos está enviando. Então eles estão se preparando para um conflito prolongado, um conflito que vai durar aí pelo menos mais de 30 dias. Então eles esperam um conflito longo. Até porque se eles têm a intenção de acabar com o Hamas, eles vão ter que ocupar a faixa de Gaza e não vai ser da noite para o dia que eles vão conseguir eliminar esse grupo terrorista. Tá certo? Então, são coisas que nós precisamos nos atentar. Outro fato, todo mundo fala da crise humanitária. Olha, vai ocorrer uma crise humanitária na faixa de Gaza. Israel está cercando a Palestina, cortou o fornecimento de água, cortou o fornecimento de energia, de combustível, não está entrando alimentos na ajuda humanitária na faixa de Gaza. Ok, nós temos no mundo, e eu separei aqui, eu vou até ler o nome dos países. Você tem Arábia Saudita, Argélia, Bahrein, Catar, Comores, Djibouti, Egito, Emirados Árabes Unidos, Iêmen, Iraque, Jordânia, Kuwait, Líbano, Líbia, Marrocos, Mauritânia, Omã, esse território aqui do Saara Ocidental, Síria, Somália, Sudão e Tunísia. Todos esses países são de maioria muçulmana. Todos esses países fazem parte da Liga Árabe. E nenhum deles quer receber refugiados até que essa situação passe. Não é manter essas pessoas lá para sempre. Olha, nós retiramos a população da faixa de Gaza. Uma pergunta muito simples: por que o Egito não abre as suas fronteiras? Não abre a fronteira para que o povo possa passar? Porque eles sabem que se eles abrirem as fronteiras, os guerrilheiros do Hamas irão atravessar junto. E eles não querem lidar novamente com o Hamas. Já fizeram isso no passado, não querem novamente. Eles sabem o perigo que é ter o Hamas em seu território. Por isso que a fronteira está fechada. Outro fato que ninguém comenta, foi em 2018 ou 2019, que o Egito entrou na faixa de Gaza, demoliu todas as construções próximas à linha de fronteira para abrir um espaço, um vácuo entre a fronteira, certo? Entre o território do Egito e abrir essa faixa de terra ali livre na Palestina. Ninguém comenta esse fato. Ninguém fala disso. Ninguém fala que o Egito está querendo mandar caminhões para lá com alimentos, mas não abre para que a população civil possa passar. E todos acusando Israel, que está defendendo os seus
habitantes que está defendendo a sua existência, a sua sobrevivência. Então vocês têm que se informar muito bem para não cair em narrativas. Prestem muita atenção no que está acontecendo. E por último, para encerrar, o que eu falei do Azerbaijão, vocês vão ver que não é de hoje, tá? Olha só, nós temos hoje aqui, ó, Azerbaijão rompe cessar-fogo e ataca território armênio. Por quê? Tá havendo um conflito lá. Só que tem um outro território que fica na fronteira com o Irã. Há uma linha na fronteira com o Irã que o Azerbaijão deseja dominar. E Israel já deu o sinal verde para isso. Por quê? O Irã teria que se distrair nesse conflito e ficaria provavelmente sem forças para conseguir entrar em um conflito com Israel. Então pode ser que, caso comece um conflito entre Irã e Israel, o Azerbaijão ataque essa linha tão desejada e divida aí a defesa iraniana em dois setores, tá certo? Então é muito importante prestar atenção também nesses pequenos detalhes. E você vai ver que não é de hoje. Ó. Azerbaijão pode ajudar Israel em ofensiva contra o Irã. Até porque o Azerbaijão ele tem interesse em uma parceria militar com Israel, porque ele sabe que Israel tem uma tecnologia muito avançada de defesa. É só você olhar agora o que entrou em operação, e é muito mais barato para se manter do que o Iron Dome, certo? E funciona a laser. Então eles conseguem abater os mísseis do Hamas agora também a laser, com raios laser. Para vocês entenderem o nível de tecnologia que eu estou falando. É claro que o Azerbaijão tem o desejo de possuir esse tipo de coisa também. Pessoal, eu prometo para vocês que eu volto em breve com novos vídeos, novas informações sobre a questão, tá certo? Ou pelo menos até enquanto meu computador aguentar. Tá difícil, tem que comprar umas pecinhas de reposição, mas não tá sobrando dinheiro nenhum. O negócio tá tenso, tá certo? Então, em breve eu tô de volta aí com novidades. E se Deus quiser, eu espero trazer a notícia em breve para vocês. Não vejo essa possibilidade tão clara de em breve chegar e falar para vocês, olha, houve uma trégua, houve um cessar-fogo, houve algo do gênero, tá certo? Houve um acordo aí e vão encerrar essa guerra. Mas esperem em Deus que isso aconteça, porque numa guerra, sempre quem paga o maior preço é a população, e não tem nada a ver com a história, tá bem? Um grande abraço, que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima.